quero ler só um versículo. Nós vamos começar esse mês, a gente vai estar estudando essa lição e a próxima sobre o Espírito Santo. E aqui, hoje, exclusivamente, a gente vai aprender sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Qual foi sua ação no Antigo Testamento? E semana que vem a gente vai aprender sobre o Espírito Santo no Novo Testamento, na nossa atualidade. Eu quero ler só um versículo que está em Gênesis 1:2. A gente pode ler o 1:1 e o 2 também. Fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando a gente fala a respeito do Espírito Santo, muitas perguntas às vezes surgem na nossa mente, né? Porque para muitos cristãos da atualidade, o Espírito Santo ele está na igreja somente para manifestar sobre as pessoas o poder de falar em outras línguas, de profetizar, o ato de sentir a presença de Deus. E às vezes, principalmente os pentecostais e os neopentecostais, que pegam o Espírito Santo e trata ele como convém, né? Para a gente ser um pouco mais sincero, trata como convém. Não, o Espírito Santo faz isso. E a gente vai estar vendo nas Escrituras, irmãos, o Espírito Santo vai muito mais além daquilo que nós pensamos. Ele atua muito mais do que a gente pensa. O Espírito Santo ele atua em tudo praticamente na vida da igreja e na nossa vida também. Tudo ele atua. Então, a gente faz essa pergunta: será que o Espírito Santo foi dado para nós, na parte de Deus, somente para a gente falar línguas? Somente para profetizar? Somente para os dons espirituais se manifestam na igreja? Será que a gente vai limitar a ação dele somente para isso? Uma das coisas que a gente às vezes se pega também, como é o Espírito Santo? Essa pergunta que a gente sempre faz. Aonde ele habita? Ele habita dentro de nós? Ele está conosco? Ao nosso lado? Como ele opera na nossa vida, né? E quem é ele também, né? Essa pergunta também a gente tem que fazer. Quem é o Espírito Santo? E quando a gente se trata de quem é o Espírito Santo, eu vou ler aqui um pedaço aqui, depois a gente vai estar esmiuçando alguns versículos para a gente entender. Primeiro, às vezes tem um conceito errado sobre o Espírito Santo, porque a gente, seres humanos, tem o costume de querer materializar as coisas. Então você começa a querer imaginar o Espírito Santo, como que ele é. Quando João Batista, ao batizar Jesus, e disse que viu o Espírito Santo descer como uma pomba sobre ele, então logo a gente se remete à pomba. Fala, o Espírito Santo ele voa, e remete aquilo e fica com aquela imagem na cabeça. E tem gente, irmãos, que até dentro da igreja trata o Espírito Santo como uma força. É uma força. Então, isso é bastante os testemunhos de Jeová que tratam isso. E eu já vi crentes falar, uma força positiva que atua sobre nós. Força positiva. E alguns o tratam como uma fumaça. Sabe? Mas a gente vai ver que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Amém. É a terceira pessoa da Trindade. Porque nós conseguimos enxergar Deus como uma pessoa, Jesus como uma pessoa, e queremos tratar o Espírito Santo como uma força ou uma fumaça. Não, é uma pessoa também. Nós vamos estar vendo por quê. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele aparece pela primeira vez na Escritura em Gênesis 1:2, onde nós lemos hoje. E daí em diante sua presença é proeminente em ambos os testamentos. O vocábulo que dá sentido ao nome grego é pneuma, vindo da raiz hebraica ruá. Ambos os termos
quando aplicado para dar significação divina e sem igual, denota o infinito Espírito de Deus. E João apresentou ele também como Paracleto. O Paracleto é aquele que guia, que está ao lado. Mas aí a gente vai ver na semana que vem a respeito desse termo usado do Espírito Santo como Paracleto. Hoje nós vamos focar bastante em Ruá e Pneuma. A atuação deste ser supremo é marcante na Escritura como substituto legal do Filho de Deus, desde o Pentecostes até o arrebatamento da igreja e continuando depois com ela para sempre. Ele veio ao mundo como um agente da comunicação divina. Sua origem não encontra nas tábuas genealógicas, pois sendo ele um dos membros da divindade, é a origem de si mesmo e a causa da sua própria substância. A natureza e os atributos do Espírito Santo caracterizam-se como um Espírito eterno, não conhecendo o princípio de dias nem existência, nem fim da existência. Ele aparece ao lado de Deus quando havia unicamente Deus triuno. O tempo que marca a extensão é percebido através da relação entre antes e depois. Uma vez que o Espírito Santo tem a mesma natureza de Deus, o tempo não se aplica a ele, já que existe pela própria necessidade de sua existência. Ele é um ser vivo dotado de personalidade, não sendo meramente uma influência ou emanação de Deus. Antes era uma pessoa claramente divina que faz parte da Trindade. Não um ser criado como nós ou as demais criaturas que por um ato de Deus passamos a existir num certo tempo e lugar. Então o Espírito Santo, irmãos, ele é como Deus, o Alfa e o Ômega também. Ninguém pode falar assim, ele veio disso, não tem genealogia. O Espírito Santo, ele está com Deus desde o princípio. Ele é o próprio Deus. Como nós cremos na Trindade, então ele é o próprio Deus. Mas com uma atuação específica na nossa vida. A evidência agora que nós vamos ver, bíblicas, que o Espírito Santo é uma pessoa. Nós temos que pensar numa pessoa. Uma pessoa tem razão, ela tem pensamentos, então ela tem razão. Uma pessoa tem sentimentos, tem emoção. Uma pessoa, ela tem vontade, que é o arbítrio. E uma pessoa tem interação, comunicação. Isso pensando em nós seres humanos. Nós somos dotados de pensamento, sentimentos, vontade e comunicação. Vamos ver o Espírito Santo? Romanos 8, 27. Olha o que fala aqui, ó. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade do Pai. Ou seja, aquele que conhece o coração. O Espírito Santo tem pensamento, ele conhece nossa vida. Ele conhece tudo. Ele pensa também, porque a Bíblia fala que ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Então, se ele faz uma intercessão, logo ele também pensa. Se ele intercede por nós, ele nos ouve, logo ele também pensa. Então o Espírito Santo também é dotado de pensamento. E ele é dotado de sentimento. Romanos 15, 30. E agora eu vos suplico, irmãos, para o nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis junto comigo nas vossas orações a Deus por mim. Ele está falando assim, pelo amor do Espírito Santo. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sentimento, irmãos. O Espírito Santo tem sentimento. Mateus 12, 31.
Portanto, eu vos digo, toda espécie de pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Sentimento. A Bíblia fala para não entristecê-lo, não pecar contra ele. Atos 7:51. Duro de cerviz e incircunciso de coração e ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, assim fazei vós também. Aqui é uma exortação que Pedro está dando para a igreja. Então, o Espírito Santo tem sentimento, irmãos. Ele pensa, ele tem sentimento. E ele tem vontade. 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais, do 7 ao 11. Diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para proveito comum. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outra a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito, e a outra a fé pelo mesmo Espírito, a outra os dons de curar pelo mesmo Espírito, e a outra a operação de milagres, a outra a profecia, e a outra discernimento de espíritos, e a outros diversos tipos de línguas, a outra a interpretação de língua. Mas um só mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo solidariamente a cada homem como ele quiser. Então o Espírito Santo tem vontade. Ele dá os dons para a igreja como ele quer, para a necessidade dos santos, para o bem comum. Os dons espirituais não são para bens próprios. Deus não dá dons para a igreja, não dá dons para pessoas, para bens próprios, mas Ele dá dons para bens comuns. O dom que Deus deu para cada um de nós aqui é para um bem comum da igreja. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Outro ponto, Atos 16:7, para mostrar que o Espírito Santo, ele age por vontade, tem arbítrio também. Quando Paulo estava indo, o Espírito Santo impediu Paulo de fazer uma viagem. Aleluia. Atos 16:7. E indo a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito não o permitiu. Amém. Porque não era da vontade de Deus que Paulo fizesse essa viagem para Betínia. Então o Espírito Santo foi lá e não permitiu que ele fizesse essa viagem. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai longe, irmãos. Porque ele interage dentro da igreja. Aleluia. Ele consegue ter liberdade para fazer a sua vontade. Amém. E o outro ponto que todo ser humano tem, o Espírito Santo também, é interação, comunicação. O Espírito Santo fala também. Atos 8:28. Logo nós vamos chegar no Espírito Santo no Velho Testamento, irmãos. Ainda estamos vendo quem é o Espírito Santo. Atos 8:28 e 29. E estava retornando e sentado na sua carruagem, lia o profeta Elias. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e ajunta-te a esta carruagem. Aqui é a passagem quando Filipe foi batizar o eunuco. Quem falou para Filipe fazer isso? O Espírito Santo. João Batista, quando estava na ilha de Patmos, e Deus fez as revelações para ele sempre terminava e falava: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo fala, irmãos. Ele fala. Ele fala português, ele fala alemão, fala inglês, fala espanhol. Aleluia. Ele é onipotente também, irmãos. Aleluia. Aleluia. Ele conversa com cada um de nós. Ele fala nos ouvidos, fala nos sentimentos. Ele nos guia. Vamos ver outro? Atos 10. 19 e 20, fala só: enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito lhe disse:
eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém. Olha o Espírito Santo alertando Pedro. Irmãos, a Escritura, ela vai trazer muitas relações mostrando que o Espírito Santo interage com a nossa vida. Mas depois, mais para frente, a gente vai ver também que da mesma forma que o Espírito Santo, ele está conosco, ele pode ir embora também. Porque ele tem emoção, tem sentimento. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem o que de nós? Ciúmes. Ciúmes. Por que ele tem ciúmes de nós? Porque ele zela pela nossa vida. Ele nos orienta, ele nos guia. Aleluia. Ele é o que nos impulsiona a estar aqui nessa manhã. Ninguém acordou por um acaso. No domingo a gente não acorda por mera obra do acaso. Não. Eu sempre falo, nós cristãos temos um relógio biológico. Que a hora que chega 9 horas da manhã no domingo, 8h30, 9 horas, começa a bater no coração. Vai trocar de roupa, vai tomar café, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmãos, é o Espírito Santo já falando para você, ó, você tem um compromisso 10 horas da manhã, que é estar na casa do Senhor. Amém. Aleluia. Você tem o Espírito Santo Paracleto, está junto com você. Ele está te guiando. Amém. Então é Ele que passou agora a orientar a sua vida. Você agora não é mais orientado por uma obra do acaso. Você não anda mais por vontade própria. Você agora anda por vontade de Deus. Aleluia. Portanto, irmãos, olhando para esses versículos que nós olhamos, nós concluímos que o Espírito Santo pensa, ele sente, ele tem vontade e ele interage com as pessoas. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como Deus Pai, Deus Filho. O Espírito Santo não é uma força, não é uma fumaça, não é uma energia. Como muitos imaginam, ele é o Deus Espírito, ou seja, a terceira pessoa da Trindade. E o Espírito Santo possui atributos. Primeiro atributo, assim como Deus, ele é eterno. Hebreus 9,14. Diz assim: quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificando das obras mortais a vossa consciência para servir aos Deus vivos. Aqui o escritor de Hebreus está falando assim, ó, quanto mais, ele está falando a respeito da purificação, acerca do sangue de Cristo, não pelos sacrifícios mais como era no Antigo Testamento. Ele fala assim, ó, quanto mais, vamos ler o 13 para nós entendermos, ó, porque se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha espargidos sobre os impuros santificam trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Aqui nós vamos estar aprendendo na lição que vem, quando nós falamos sobre o Novo Testamento, que foi o Espírito Santo que gerou Jesus, que esteve com Jesus quando ele ainda era criança, adolescente, que esteve com Jesus durante todo o seu ministério, que levou Jesus ao cativeiro para morrer e que ressuscitou Jesus também. Amém. Mas vamos deixar isso para a semana que vem. Mas aqui estamos falando sobre o Espírito Santo. Ele é eterno. Amém. Segundo atributo, ele é onipresente. Salmo 139, salmo bastante conhecido da igreja. Salmo 139, o 7 e o 8. Diz assim, ó, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer minha casa no inferno, eis que tu estás lá. O salmista está falando, para onde eu vou fugir da presença de Deus? Para onde eu vou fugir da presença do teu Espírito? Porque ele é onipresente. Amém. Ele está em todos os lugares. Ele é onisciente. 1 Coríntios capítulo 2.
1 Coríntios 2. O 10 e o 11. Que diz assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus, porque aos homens conhecem as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que está nele. Assim também, nenhum homem conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todo o nosso coração. Ele sabe qual é a intenção do nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que a gente quer fazer. Ele conhece todas as nossas vontades. Sabe de tudo. Não existe nada oculto para Ele. Ele conhece tudo. E Ele é onipotente. Lucas 1, 35. E diz: respondendo o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Aqui quando o anjo Gabriel estava falando para Maria que ela conceberia o Salvador do mundo, e ele vem e fala assim, ó: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, porque isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Então ele é onipotente. Se ele não fosse onipotente, Maria não teria gerado Jesus Cristo. E ele é Criador. Nós lemos Gênesis 1:2, que o Espírito de Deus movia-se sobre a face da terra. Jó 33:4. Olha o que Jó diz. Jó 33:4. Jó falando o seguinte, ele fala assim, ó: o Espírito de Deus me fez, e o fôlego do Todo-Poderoso deu vida. Amém. Aleluia. Quando Deus sopra na narina dos homens o seu Espírito, ali o termo grego usado é o ruá, o Espírito. Ele soprou na narina dos homens o seu Espírito. Então, ou seja, o Espírito Santo também é Criador. Salmos 36:6. Deixa eu ver se é o 36:6 mesmo. Não, não é o 36:6. Bom. Aleluia. Eu anotei errado aqui, meus irmãos. Mas vamos lá. E outro ponto a respeito do Espírito Santo. Ele é santo também. Vamos ver Romanos, capítulo 1, verso 4. Aqui, ó, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó: e declarado para ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça, o apostolado para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome. Aqui ele vem falar sobre o Espírito de santidade. O Espírito Santo também tem esse atributo. Ele é santo. Ele é santo. Aleluia.
Amém. Quando os querubins estavam lá em Isaías capítulo 6, declarando santo, santo, santo. Esse é o único atributo de Deus que ele é repetido 3 vezes. O ato de Deus ser santo. A gente não vê falar assim, Deus é amor, amor, amor. Não é? Ele é poderoso, poderoso, poderoso. Mas santo não. Santo é um atributo tão divino da parte de Deus, que quando os querubins estavam lá, eles falavam que ele é santo, santo, santo. Eles tinham que elevar 3 vezes, irmãos. Porque esse é um atributo de Deus que tem que ser muito enaltecido. A Bíblia fala que quando os querubins chegavam diante de Deus, eles tinham 6 asas, com 2 eles tampavam os seus olhos, porque eles não conseguiam contemplar a glória de Deus. E com 2 eles contemplavam, eles tampavam os seus pés, porque eles não conseguiam pisar naquele lugar. De tão santo que é o lugar que o nosso Deus está. E com as outras 2 ele voava. E eles repetiam 3 vezes, santo, santo, santo. Então o Espírito Santo também possui esse atributo. Ele também possui esse atributo. Então nós vemos os atributos do Espírito Santo. Ele é eterno, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é criador e ele é santo. Então, eu pergunto para os irmãos, olhando para tudo isso, será que o Espírito Santo desce nas pessoas? Será como uma fumaça? E será que ele desce sobre as pessoas para as pessoas ficarem pulando, dando risada? Tantas outras coisas que a gente ouve hoje falar, que são manifestações do Espírito Santo. As pessoas hoje, irmãos, principalmente nos nossos dias, as pessoas deturparam o Espírito Santo da igreja, atribuem coisas a ele que não existem. Sabe, eu chegar aqui e fazer um corredor aqui de pessoas aqui, eu arrancar meu terno aqui e sair correndo. E passar meu terno nas pessoas, todo mundo começar a cair. E falar que isso é poder de Deus, irmãos. Falar que o Espírito Santo está nisso. Eu falo, para mim isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. É escarnecer o Espírito Santo daquilo que ele não faz. Eu não me lembro agora o nome do pastor. Teve uma onda nos Estados Unidos. Acho que é o Benihim. Que tinha... As pessoas ficavam latindo na igreja. E atribuíam isso ao poder de Deus. Eu chegava, pegar uma pessoa, colocar na minha frente, soprar e pá, fica rindo. Eu falo, gente, olha, não vamos apequenar o nosso Deus, não. Ele é grande demais. Aleluia. Quantos aqui não conhecem pessoas que foram curadas de câncer? Aleluia. Quantos não conhecem pessoas que foram curadas de AIDS? Pessoas que eram paralíticas e andavam. Pessoas que estavam em situação no mundo irrecuperável aos olhos humanos, que você falasse, olha, esse daí vai para a sepultura. Pessoas que outro tempo eram tranqueiras, perdidos na sociedade. Aleluia. E nós vemos essas pessoas hoje glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. E nós atribuímos isso a quem? Glórias a ti. Quer poder de Deus maior do que esse? Quer ação do Espírito Santo maior que essa? O que a Bíblia fala que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem do quê? Pecado, justiça e do juízo. Aleluia. Ele cura. Ele manifesta o poder sobre as pessoas. Cura a depressão. Traz alegria aos corações. Ele faz um movimento muito maior daquilo que nós pensamos. Aleluia. O Espírito Santo é Ele que te impulsiona a louvar ao Senhor. É mesmo assim, Senhor. Como eu disse, é Ele que te acordou essa manhã e colocou uma preocupação no teu coração que você precisava se trocar e vir para a casa de Deus. Ele que livrou você de todo quanto é acidente no trânsito.
Glória a Deus. Ele está na tua vida 24 horas por dia, meu irmão. Aleluia! E glória a Deus por isso. Então, é o que eu falo. Não vamos deixar o Espírito Santo de Deus ser apequenado, não. Ele não é pequenininho, não. No limite a força dele, não. Ele é muito mais forte do que você imagina. Aleluia. Ele pode muito mais do que a gente pensa. Ele faz coisas que a gente jamais poderia fazer. Semana passada nós vimos aqui, tinham aqui umas 25 pessoas da associação. Por aí. Não crentes. Não crentes. Ouvindo a palavra de Deus. Alemães. Onde a gente pensaria que uma igreja de língua portuguesa teria 25, uns 25, 30 alemães nos visitando. Num culto. E vieram com 2 vans aqui ainda. E foi o último grupo a sair. Então, o pastor Lucas não pode fazer isso. Aleluia. Uma Teresa não pode fazer Glória a isso. Deus. Os irmãos não podem fazer isso, mas o Espírito Santo sim. Ele pode. É ele que colocou lá no coração lá do coach e falou, não, a gente vai estar lá com esse povo lá. Nós vamos honrar com a nossa visita. A semente foi plantada, irmãos. Quem dá o crescimento? Espírito Santo. Quem dá o crescimento é ele. A semente foi plantada. Mas vamos ver agora, irmãos. Então, nós já vimos a evidência do Espírito Santo como uma pessoa, os seus atributos, e vamos ver ele no período do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, foi a preparação e a espera a este ser eterno, cuja ação plena concretizou-se no Novo. Mas antes, como sabemos, o Espírito Santo já operava em várias manifestações e demonstrações de poder, tanto no universo físico como no espiritual. Sua presença é sentida e revelada, conforme nós lemos Gênesis 1:2, Jó 33:4. Entretanto, eram apenas manifestações objetivas e tópicas, pois até então o Espírito Santo não havia sido derramado, e sim manifestado, conforme está lá em Joel 2:28, onde o profeta Joel profetizou que derramaria do Espírito sobre toda a carne. Então, nós vemos que no Antigo Testamento havia manifestação do Espírito Santo, não um derramamento. E depois nós vemos em João 7:39, o próprio Jesus falando aos seus discípulos. No 38 ele fala assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas isso ele falou do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então Jesus estava falando que quem cresce nele, rios de água viva fluirão em suas vidas. O Espírito Santo é como um rio de água viva sobre nossa vida hoje. Então nós vemos que no Antigo Testamento, manifestações do Espírito Santo, não um derramamento pleno. O Espírito Santo se revela de 3 maneiras no contexto geral. Primeiro, como Espírito Criador, poder cujo poder o universo todo e todos os seres foram criados, como nós vimos aqui no princípio, como Jó também revelou, que o Espírito foi o que lhe deu vida. E o segundo, como Espírito dinâmico, doador de poder, revelado como agente de Deus em relação aos homens, entretanto, não era otorgado como dádiva permanente, em sentido tópico, tal sucedia até mesmo no caso dos profetas, embora sejam seguros pensar que homens mais profundamente espirituais possuem dons do Espírito por tempo mais dilatado que o comum. Salmos 51, verso 11, tem um ponto importante.
Salmo 51, os irmãos sabem que o salmista Davi escreveu após ele ter errado com Betseba e após Natan ter chegado para ele e contado toda aquela historinha para pegar ele. Uma história muito boa que Davi ouviu da parte de Natan. E bateu um arrependimento em Davi. E olha o que Davi falou para mim, ó. Falou para Deus. Não me expulse da tua presença. E não toma de mim o teu Santo Espírito. Sabe por que o salmista Davi falou isso daí, irmão? Abre sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Daquele dia em diante, então, Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor veio sobre Davi. Davi, irmãos, ele guiava o povo através do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, nos governos também. Olha o que diz o 14. Porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. O Espírito Santo, o que ele fez de Saul? Saiu. Por isso que eu falo, o Espírito Santo, ele se aparta de nós também. Se ele tem ciúme, se ele se entristece, quando nós começamos a nos distanciar de Deus, logicamente o Espírito Santo se distancia de nós também. Mas eu acho importante nesse ponto, quando o salmista Davi fala, não retire de mim o teu Espírito. O salmista Davi, ele tinha medo, irmãos, temor a Deus. Ele sabia quem era o Espírito Santo na vida dele. Ele sabia que se não fosse pelo Espírito Santo, ele jamais teria derrubado Golias, irmãos. Ele sabia que se não fosse pelo Espírito Santo, ele jamais teria deixado as ovelhas do seu pai para ser um rei sobre Israel. Aleluia. Então, olha o que o Espírito Santo faz, irmãos. Mas vamos lá. Então, o Espírito Santo é um doador dinâmico de poder. Ele que foi ali, esteve sobre a vida de Davi, quando Davi estava governando sobre o povo de Israel. Também esteve sobre Saul. E como um espírito regenerador, pelo qual a natureza humana é transformada de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Encontramos no Antigo Testamento em várias manifestações de poder, num total, 88 vezes, 13 no Pentateuco, 7 em Juízes, 7 em 1 Samuel, 5 nos Salmos, 14 em Isaías, 12 em Ezequiel e 30 e outras por interferência. Dos 39 livros do Antigo Testamento, apenas 16 não fazem referência específica a ele, mas à essência. Algumas referências marcam sua presença nesse período, descrevendo-o como membro ativo da divindade e participante das decisões a elas inerentes. Vejamos algum exemplo. Então, Gênesis 1:2, na criação do universo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 1:16, quando Deus falou assim, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui estava na presença o Pai, o Filho e o Espírito. Então, por isso que Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 3:22, no juízo sobre o pecado. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Deus falando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eis que o homem é como um de nós. No julgamento sobre o dilúvio, Gênesis 6:3, então disse o Senhor, não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Então Deus falando que o homem também precisaria
do Espírito Santo na construção da Torre de Babel, aonde Deus disse: eis, desçamos e confundamos ali a sua língua. Quem confundiu a língua dos homens? Quem estava ali? O Espírito Santo. Ele que desceu e fez cada um falar línguas diferentes. Imagina na construção da Torre de Babel, um falando em português, o outro respondendo em alemão, um falando francês, o outro espanhol, e começou tudo ali, o outro árabe, e ali foi ser toda a confusão. Então, o Espírito Santo que fez essa confusão no meio deles. O Espírito Santo é também retratado em relação aos homens como aquele que ilumina. Jó 33, 8. Tem 20 minutos aí. 33, 8. Jó, quando estava falando com Deus, estava orando a Deus, ele fala assim: certamente tu falastes ao meu ouvido, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Ele estava já iluminando o coração de Jó, mostrando para Jó sobre o seu erro, sobre tudo aquilo que acontecera, para que Jó se reconciliasse com Deus. Então ele falou assim: ó, tu falastes aos meus ouvidos, e eu ouvi as tuas palavras. Ele dá forças especiais, como lá em Juízes 14, 6, quando a Bíblia fala que o Espírito do Senhor desceu sobre a vida de Sansão. Juízes 14, 6. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele rasgou como teria rasgado um cabrito, e não tinha nada nas suas mãos. Porém, ele não contou ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Aqui sobre a vida de Sansão. Depois do 19 diz assim também: o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou 30 homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas e vestes àqueles que o expuseram sob o enigma, e a sua ira se acendeu, e subiu a casa. Força de Sansão, irmãos, vinha do Espírito de Deus, vinha do Espírito Santo. Concedeu sabedoria. Êxodo 33, Êxodo 33, do 1 ao 6. E disse o Senhor a Moisés: vai sobre daqui, tu e teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente darei. Enviarei um anjo adiante de ti, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os fezeus, os heveteus, os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo destinado para que eu não te consuma no caminho. E quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: vós sois um povo obstinado, e por um momento eu subir no meio de ti e te consumirei. Por isso agora tira de ti os teus ornamentos, para que eu saiba o que faço contigo. E os filhos de Israel tiraram de si os ornamentos e no monte Horebe. O Espírito concedeu sabedoria. Desculpa, li errado, é 31, do 1 ao 6. O Senhor falou a Moisés dizendo: eis que chamei pelo nome de Israel, filho de Uri, o filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi com o Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, e toda a forma de mão de obra, para elaborar obras habilidosas para trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e lavar pedras para engastá-la, e esculpir madeira para trabalhar em todo tipo de mão de obra. E eis que eu tenho designado com ele Elioabe, filho de Aizacã,
da tribo de Dan e no coração de todo o povo são sábios, coração, coloquei sabedoria para que possam fazer tudo isso que te ordenei. O 2, enchi com o Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento. O Espírito Santo deu sabedoria para os homens para fazer coisas materiais. Deu revelações aos homens, Números 11, 25. E o Senhor desceu em uma nuvem, ele falou, e tirou o Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciões. E sucedeu que, quando o Espírito pousou sobre eles, profetizaram e nunca mais o fizeram. Essa foi uma das primeiras vezes que se ouviu profeta na face da terra. 70 homens profetizaram através do Espírito de Deus. E ele instrui sobre a vontade de Deus também. Tudo isso no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 11, e o verso 2. Diz assim, ó, e o Espírito do Senhor repousará sobre ti, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de poder, o Espírito de conhecimento do temor do Senhor, e fará de rápido entendimento no temor do Senhor. Amém? Amém. Ele instrui sobre a vontade de Deus. Então lá, o Espírito do Senhor repousará sobre ti. O Espírito do quê? Sabedoria e entendimento. O Espírito de conselho e de poder. O Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Nós, o Espírito Santo, Amém. ele atuou muito no Antigo Testamento. Ele atuou muito no Antigo Testamento. Praticamente, ele sempre estava atuando para que o homem chegasse próximo de Deus. Glória. Deu sabedoria aos homens, deu poder aos homens, deu forças aos homens, deu direção aos homens. Pergunto, o Espírito Santo que atuava no Antigo Testamento, ele atua de forma diferente nos nossos dias atuais? Não. Ele continua dando sabedoria, ele continua dando direção, continua dando graça, entendimento, poder, tudo isso. Logicamente que, antigamente, ele atuava de uma forma um pouco mais diferente, em força. O Espírito Santo não vai dar força para ninguém derrubar nada, como deu para Sansão. Mas isso não quer dizer que ele mudou. Ele é imutável, assim como Deus. Como sendo Deus, ele é imutável. Ele não muda. Mas ele opera de formas diferentes. Ele opera de formas diferentes. Conforme diz 1 Coríntios capítulo 12, que ele opera em cada um conforme a sua vontade. Amém. Então ele opera de formas diferentes, mas ele continua sendo o mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então eu espero que nessa manhã, todos nós aqui, possamos sair desse culto de ensinamento com uma divisão, com um pensamento diferente acerca do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.